Olá, estamos aqui com o Rodrigo Said, da Said Consultoria, que atua em todo o estado, né, nas áreas, enfim, como consultoria, né, com várias empresas de renome e de grande porte realmente aqui no estado. E também professor, né, isso, de MBA nas Isso, áreas de liderança, estratégia e comercial, né? isso. Ele vai falar um pouco para a gente sobre os meios de conquistar espaço na empresa para que se seja promovido, né? Não é nada difícil, mas é um desafio, pelo que vocês vão ver aqui agora. Mas antes de tratar especificamente desses pontos, eu queria te perguntar, Rodrigo. A gente está vivendo um cenário de crise econômica que já está aí acontecendo, e a tendência pode ser até que piore, né? Especialmente com relação a desemprego, tal, a perspectiva real. Então, dá para pensar em ser promovido num período como esse? Bem, Germano, primeiro eu quero agradecer e parabenizar pela escolha do tema. Realmente o tema é muito interessante. Eu mesmo, como professor, escuto falar muito pouco disso. Mas em relação a essa questão de crise, todo mundo fala também, é crise, crise, mas tem o lado da oportunidade. Existe a possibilidade de crescimento, sim. Né? Assim, as pessoas que se destacam, elas não deixaram de ter a possibilidade de crescimento. Quem realmente tem que se preocupar é quem não se destaca, é quem não está pensando na possibilidade de ser promovido. Mas tem grandes possibilidades, sim. Mesmo a gente escutando falar de algumas empresas que fecharam, ou de um cenário que talvez não seja tão positivo para algumas empresas que não se prepararam, mas para as que se prepararam se mantêm no mercado, tem algumas que realmente estão crescendo e existe ainda a possibilidade de crescimento, sim, dentro dessas empresas. E qual seria um passo a passo, ou quais os itens que aquela pessoa interessada realmente numa promoção deve galgar para poder realmente subir nesses degraus dentro da empresa? Então, uma das coisas mais interessantes que eu coloquei aqui 10 passos, a primeira dela é se diferenciar. Acontece o seguinte, tem inúmeros colaboradores dentro da empresa. Então, quando eu falo de se diferenciar, não é só ser diferente. É entender o que é que a massa dentro da empresa faz e ser diferente desses colaboradores. Porque não adianta eu só ser diferente para mim, eu tenho que ser diferente dos demais, para que eu me destaque no meio de tantas pessoas. Seja numa reunião, a maneira que eu vou falar, o que eu vou falar, a coragem em colocar uma informação, seja num determinado treinamento, o nível de participação, é observar o que as pessoas estão fazendo e entender. Eu não posso ser mais um, eu tenho que me diferenciar. Um outro ponto que foi colocado aqui é capacitação. A gente costuma falar muito sobre capacitação de especialização, MBA, mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas eu costumo dizer não só esse tipo de capacitação. É capacitação até de cursos que não têm uma carga horária de um MBA ou de uma especialização. São cursos numa carga horária menor, mas que falam de assuntos entregando ferramentas práticas que vão acabar alterando o comportamento daquele colaborador, fazendo com que ele realmente se torne mais diferente e mais competitivo para que venha a alcançar uma promoção. Mas é compreender. Eu costumo dizer, abrindo um parêntese aqui rapidamente, se eu tenho administração e quero fazer uma pós, um MBA, é interessante fazer algo que realmente se diferencie do que eu vi na faculdade. Eu dou muito valor quando um veterinário, um dentista, vem dizer que vai fazer um MBA voltado para a gestão. Eu disse, ótimo, você não viu isso na faculdade. Mas tem que ter um cuidado para também muitas vezes eu não estar repetindo o que eu vi na graduação. Mas é se capacitar para se tornar realmente mais competitivo e crescer dentro da empresa. Terceiro aspecto, se tornar responsável. Ah, mas nós somos seres responsáveis, nem tanto assim. Então você vê pela atitude das pessoas de uma forma geral, no horário, no trânsito, dentro das empresas, em falar mal da empresa, mas não estou nem falando nesse nível reativo. Estou falando de se tornar responsável pelos resultados. Se o resultado é bom, ótimo, posso melhorar mais ainda. Se o resultado não é bom, eu assumo a responsabilidade. E não está dizendo por que aconteceu, tentando jogar alguma responsabilidade em cima de uma situação ou de uma pessoa que não é você. Quer se tornar competitivo para conseguir crescer na empresa, é realmente isso, é se tornar completamente responsável pelo resultado que você traz, ou o seu setor. Quarto ponto, uma comunicação que passe muita segurança. Não adianta só ter grande intelectualidade, muita informação, ser muito inteligente racionalmente e não saber passar informação. Então, nessa relação de comunicação, tem que passar segurança, principalmente através do olhar, acostumar a olhar nos olhos das pessoas. Além disso, ter voz de comando, autoridade no tom de voz, é importantíssimo isso. E
Lógico, congruência, postura adequada com aquilo que você faz, é saber vender, é se empolgar com as coisas que você faz dentro da empresa. Ou seja, a comunicação no sentido de saber se expressar, como se expressar e também na sua postura corporal também está incluso nesse processo. Né? Sim, é importante assim, entender que a maneira que as pessoas percebem a nossa comunicação, não é só o conteúdo, é muito importante. Mas só para você ter uma ideia, numa pesquisa feita mundialmente, 7% do conteúdo é tratado com importância na relação da comunicação. 38% é a forma como fala e 55% é a congruência e a postura diante da comunicação. Então isso é importante. Não adianta eu só ter ideias maravilhosas se eu não sei comunicar. Um outro ponto é ter uma ótima relação interpessoal, desde o zelador até o alto executivo, o presidente da empresa. Mas no dia a dia, com as pessoas da operação, saber se relacionar muito bem. Então, assim, eu não estou dizendo para ser só político. É você realmente se importar com as pessoas, olhar nos olhos, sorrir, dar bom dia, que são coisas que a gente vê muito pouco hoje em dia, né? Porque os conflitos existem. Existem. Mas há como lidar com isso de uma maneira positiva. Extremamente. Principalmente nos outros itens que eu vou comentar aqui com vocês. Okay. Mas um outro ponto, sexto ponto, saber desafiar os seus líderes. Poucas pessoas fazem isso. Tem uma liderança, mas eu não consigo me promover porque eu tenho opinião, sei o que é melhor para a empresa, mas eu não consigo desafiar meu líder e dizer, olha, eu não concordo. Olha, eu discordo disso. Posso explicar por quê, por gentileza? Mas não tem essa coragem de desafiar a liderança. Os líderes gostam disso, as pessoas que gostam de desafiar. Lógico, com base, com excelentes ideias e positivamente. Não é discordar por não concordar pessoalmente. Desafiar no sentido colaborativo, né? De estar propondo um viés diferente. Isso. Sentido, né? Mas ter coragem. Eu garanto a vocês que a minoria das pessoas acabam fazendo isso, que é desafiar a sua liderança. Pouco. Eu que trabalho como consultor e vejo aí reuniões diariamente nas empresas, a gente vê muito pouco isso. Alguém que desafia a sua liderança. Mas é um dos pontos. Sétimo ponto. Essa para mim é extremamente importante. Se fazer necessário e produtivo. Porque hoje em dia é muito básico. Se você não se paga, se o seu trabalho, se você não se faz necessário da empresa, se você não consegue trazer um nível de produtividade, não vale a pena a empresa bancar você, pagar o seu salário. Ou lhe promover. Muito menos lhe promover. Então assim, quando é o contrário, eu me faço extremamente necessário dentro da empresa, o que é que acontece? A empresa vê que não pode. Não é que assim, ninguém é insubstituível, mas hoje, para os excelentes, eu estava comentando aqui, inclusive, antes da nossa início da entrevista com você, existem empresas quebrando porque achavam que não, ninguém é insubstituível. E tem empresas que estão quebrando porque tiraram executivos da sua empresa, da estratégia, das decisões, e começaram a decidir errado e estão quebrando. E já foram cases de sucesso no Brasil. Então a gente começa a compreender a importância de se fazer necessário. Ao ponto da empresa dizer, eu não posso perder esse colaborador. Ou quase dizendo, ele realmente não pode ser substituído. Lógico que a gente não alimenta essa ideia, né? Mas tem momentos que acontece isso sim. O jeito é promover. Oitavo ponto. Esse também, por mais que a gente fale sobre vestir a camisa, é a ideia muito mais profunda de se colocar na condição do dono da empresa, ou como sócio mesmo da empresa. Imaginem vocês que aquela pessoa que tem excelentes ideias, mas ela não tem coragem de colocar a ideia numa reunião, se antes ela não pensar, será que a minha ideia vai trazer um nível de rentabilidade excelente para a empresa, ou será que não vai ser só custo? Então nessa dinâmica, quando eu me coloco como sócio, é lógico, o sócio ele trabalha um pouco mais, ou trabalha muito mais, ele tem um nível de interesse e responsabilidade pelo negócio, pelo ser jurídico, que é anormal. Ou seja, a empresa é dele. Quando eu me coloco como sócio, ou realmente eu me coloco como se fosse o dono da empresa, as pessoas percebem isso. Lógico, isso pode gerar até algum tipo de desafio nos relacionamentos interpessoais, porque nem todo mundo vai agir assim. Mas eu lhe garanto, se você quer ser promovido, se coloque como dono da empresa, seja como se fosse um sócio, mesmo não sendo. A gente sabe que há casos que terminaram assim, né? Que até a pessoa foi convidada a ser sócio. Existem, com certeza. Conheci casos de vendedores que era realmente, o resultado era muito bom, a maneira que tratavam os clientes, era lógico, era um caso de varejo, mas a situação foi tão grande que quando ele disse que ia sair, aí o dono da empresa sugeriu montar uma filial para ele ser sócio, porque realmente ele tinha 70% dos clientes na mão.
Então, tem situações que acontecem. Ele foi promovido, né? Mas foi promovido a sócio, o que é muito bom. Aliás, nono ponto, né? Interessante colocar isso também. Saber habilidades de liderança, ou ter habilidades e características de um grande líder. Ah, mas eu não sou líder da empresa, só quero ser promovido. Pois seja líder. Então, assim, ter habilidades, ler sobre liderança, fazer seminários sobre liderança é extremamente importante. Por quê? Porque o líder, ele leva um conjunto de características que realmente já faz ele ter esses 8 passos aqui, no caso, que a gente colocou. Então, ele realmente se torna diferente, ele tem uma comunicação muito mais forte do que os demais, ele consegue entender a importância da capacitação, aliás, ele treina as pessoas, então eu não preciso ser líder dentro da minha empresa para treinar alguém. Chegou alguém novato, eu vou ensinar a pessoa, vou ajudar ela. Ou seja, o ser líder não quer dizer ser chefe. E tem Não. muito chefe que nem líder é. Nem a maioria. Então, realmente é conseguir ter características genuínas de um grande líder. É importante isso para quem quer realmente crescer dentro da empresa e ser promovido. E por último, né, saber de todas as áreas da empresa, do todo, e influenciar o todo. Eu não preciso ser melhor do que todo mundo em todas as áreas, até porque realmente eu acho que é praticamente impossível isso. Mas eu preciso saber do todo, porque não existe nenhuma organização que vive como setores sendo ilhas. Não, é um corpo só. Então todos os setores influenciam os outros. Então se um setor, como é que eu vou dizer que o financeiro não influencia o comercial, a logística, o contábil? Tudo influencia. Mas é importante eu ter uma noção do todo e, de certa forma, influenciar, porque se o setor X está atrapalhando o que eu trabalho Y, eu tenho que falar. Então faz parte desse trabalho do crescimento. Rapaz, além de tudo que nós falamos, a pessoa ainda sabe do todo, tem noção e consegue influenciar com todas as habilidades que nós falamos anteriormente. Mas essa, realmente, no meu ver, são os 10 passos para quem quer conseguir fazer obter essa promoção. De fato, qual empresa teria dificuldade em promover uma pessoa com essas características, não é verdade? Não tem dificuldade nenhuma, é natural a promoção. E dá para desenvolver isso aí, não dá? Todas elas dá para desenvolver, com certeza, através de conhecimento, a prática, estar perto de pessoas que têm essas características. É importante isso, eu querer andar com pessoas que sejam pessoas excelentes e que já tenham realmente habilidades assim de liderança, de ser diferente, de uma excelente comunicação, pessoas capacitadas intelectualmente mesmo, então, e outros mais, mas dá para conquistar cada uma delas sim. Perfeito, fica a dica aí para você que está nos assistindo. E, bom, Rodrigo Said, né, diretor da Said Consultoria, cujo site é saideconsultoria.com.br, não é isso? Exato. Se você quiser procurar, acessar para buscar mais informações sobre cursos, palestras, vocês também fazem consultoria, isso? desenvolvimento pessoal ou empresarial de uma forma geral. Muito obrigado pela contribuição, espero realmente que faça diferença na sua carreira. Obrigado. Então, eu que agradeço, Germano. Muito obrigado. Abraço a todos.